Bem-vindo ao podcast Dinheiro e Relacionamento, podcast que conta histórias reais aqui de pessoas especiais, né, Neide? Isso. Aqui a gente mostra como o planejamento financeiro pode ser a chave para alcançar novos níveis, né? E esse podcast nasceu da necessidade de mostrar histórias como o da Gleice e do Márcio, né? Que alcançaram novos níveis. Sim. E vamos conhecer um pouquinho os nossos convidados. Show demais. O nosso objetivo enquanto Poupa Invista é desbloquear o potencial financeiro que há em cada uma dessas pessoas. Nós temos essa missão a cada encontro que nós temos com vidas, né, com histórias. E hoje a gente tem um casal muito especial, a Gleice e o Márcio. Eles estão aqui com a gente enquanto Poupa Invista há 4 anos. Poupa Invista tem 5 anos, então, assim, eles estão bem desde o início, assim, onde não existia escritório, não existia nada, existia só um trabalho aí presencial na casa deles, né, com muito amor, até hoje tá assim. E eu queria que eles se apresentassem, contassem quem são eles, o que eles fazem da vida, né? Bom, eu sou a Gleice, Sou o Márcio. casada com o Márcio há aproximadamente 8 anos. E a gente... Primeiro eu queria agradecer pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. As pessoas, nossos amigos, as pessoas do nosso convívio. É muito difícil ter alguém próximo a nós que não conhece um pouquinho do Poupa Invista e um pouquinho da Laís. Os nossos amigos mais próximos sabem a gratidão que nós temos pelo trabalho da Laís, então é uma alegria estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da nossa história com vocês. Sim. Antes de mais nada, né, a gente quer agradecer o convite. Né, pra gente é uma alegria enorme estar aqui, não só por tudo que a gente conquistou, né, mas por tudo que a Poupa Invista, na pessoa da Laís, representa na nossa vida, né, assim. A Laís é uma amiga, né, uma pessoa que não tem como a gente não sentir carinho por ela, né, sabendo que ela foi o meio pelo qual a gente alcançou e vem alcançando os nossos sonhos, né? A realização de sonhos. E que sonhos, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, né? E durante toda essa jornada, né? Assim, a gente vai contar aí como acessar níveis maiores do que aquilo que a gente até nem consegue imaginar, né? Eu acho que nem nos nossos maiores sonhos e até falo como planejadora, assim, de vocês, nem naquilo que eu conseguia visualizar era tão tangível como o que eu vi, né, há mais ou menos uns 2 meses atrás, quando eu entrei lá no apartamento de vocês. Então, muito feliz também e realizada, né, porque quando a gente chancela, assim, um objetivo, a gente se sente muito realizada, assim, de se provocar mais em outros casos, né? E como é que aconteceu isso, de vocês nos procurarem? E aí, conta mais pra gente. Então, há 4 anos. 4 anos. O seu trabalho foi indicação de uma amiga, Salô. Foi numa época em que eu havia saído do meu emprego para poder estudar para concurso, porque a gente já tinha esse sonho de melhorar financeiramente, né, de alçar voos maiores, e a gente tomou essa decisão que eu sairia do meu emprego, o Márcio já era concursado, e aí a renda ficou um pouquinho mais apertada, né? Sim. E a gente sentiu essa necessidade, vendo as contas ali um pouco mais apertadinhas, a gente sentiu essa necessidade de buscar uma ajuda. Tanto eu quanto o Márcio viemos de famílias que sempre tiveram boas condições financeiras, porém nunca tiveram a questão de poupar e de ter investimentos, né? Fazer investimentos. Sim. Então a gente começou a perceber que desde o início do nosso casamento a gente trazia esses hábitos. Sim. Então a gente tinha um valor bom, mas a gente não pensava no futuro, em poupar, em nada disso. Sim. E aí foi a hora que a gente começou a pensar nos nossos sonhos e falou, ou a gente muda essa mentalidade, esse comportamento, ou a gente não vai alcançar aquilo que a gente deseja. Sim. E aí foi quando a Laís apareceu na nossa vida. Que legal. E essa época foi muito marcante pra gente, porque só eu trabalhava, assim, e a Gleice ficava naquela pressão que ela sempre puxou pra ela essa responsabilidade de ajudar, né, assim. Sim. E eu falava, não, amor, vamos tranquilo aqui e tal. Só que, querendo ou não, a gente desceu um degrau na nossa qualidade de vida, né? De tudo que a gente... Mais ou menos, que depois a gente vai ver que foi a melhor coisa que a gente fez. Exatamente, nesse primeiro momento, né? Mas comparado quando os dois trabalhavam, a gente teve que fazer algumas adaptações. E antes que a gente entrasse em um ciclo de endividamento, né? Assim, a gente... Foi muito bom, assim, acho que Deus faz as coisas certas usando as pessoas certas, né? E quando a Ló falou,
ela não tratava nem de uma empresa, né? Não, Sim. de uma moça que... Sim, era eu sozinha na época. Consultora. Uma consultora, ela é muito boa. E a Sim. gente, cara, será? Vale a pena, né? Sim. E aí, quando nós chamamos, assim, eu lembro de você falar, gente, vocês têm um potencial bom para uma família que são só os dois. Sim. O problema é que vocês gastam R$2.000 de iFood por mês. Ai, você lembra disso? Foi Meu direto. Deus do céu, olha que coisa boa. É bom aqui o local do podcast, porque a gente resgata, né? Porque Sim. 4 anos eu não vou lembrar de tantos Sim. detalhes assim, né? E era real mesmo, vocês Sim. gostavam do iFood bastante. Não, a gente era recém-casado. Hoje nós dois cozinhamos e particularmente eu acho que a gente início, né? cozinha bem mais. Nete também tá nessa mesma fase, mas ele é planejador, né, gente? Não é Cozinha, eu possível. aprendi a cozinhar. Saía mais barato. Exatamente. Isso foi uma questão que a Laís ajudou a gente, porque assim, na nossa cultura familiar, não tinha muito isso de analisar para onde que estava indo o recurso. Sim. A gente recebia e gastava. E Tá no tudo final você pagava as contas, mas também não sobrava R$1, Uhum. né? E assim, a gente conseguia viver bem, mas não estava dentro do plano que a gente queria para poder conseguir alcançar o nosso sonho. E quando sobrava, era aquela velha. Eu até brinco dizendo que a minha rede social favorita era o OLX. Era assim, cara, eu ficava ali. Tema caçando... polêmico aqui, gente. Por que os homens gostam tanto de tralha, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí eu ficava muito com essa questão, cara, tipo, pô, esse mês vai sobrar, sei lá, R$500 e tal. Eu ficava naquela, né? E hoje, assim, a gente já tem uma mentalidade de... Verdade, mas não tem mais essa, velho. Não, Tô lembrando na não, época, eu era ainda cada... acesso. De vez em Fiz, quando, tem que Não, acessar. Mas eu mas acesso só com se for- intencionalidade. É. É intencionalidade. Cara, eu quero comprar um relógio, quero comprar uma... Ah. É diferente. Né? Ah, Assim, tá bom. Porque antes era tralha mesmo, né? Não, São relíquia. Era procurar a galinha E morta. depois um mini Nintendo. Ele tinha que ter um Nintendo normal e um mini Nintendo, assim, mas era essencial, eu acho. Era necessário. A Eu necessidade. também gosto disso. E aí, até uma frase que me marcou de um livro que eu li do Thiago Godoy, foi até indicação sua, do Emoções Financeiras, que é dinheiro não sobra, dinheiro você destina, né? E aí, só que a minha destinação nessa época era assim, cara, tá sobrando, então eu vou destinar aqui pra OLX. E não é isso, cara, assim, eu tenho que ter ambições de futuro, Sim. eu gosto muito de carro, então assim... Cadê a foto do celular, Marcos? aqui. Tá aí. É o nosso próximo alvo. É, nosso próximo alvo tá aqui. Tcharam. Não pode mostrar. Depois de realizar, a gente mostra. Talvez a As gente pessoas vão ver. atualize. Não vamos fazer uma consultoria financeira aqui, não. Tá. Obrigado vocês, viu? Depois atualiza. Legal, vamos entender um pouquinho agora Acho que todo mundo que não conhece a história de vocês também quer saber dos desafios, né? Óbvio, é um processo, Sim. Pra gente como planejador, tem uma visão, mas para quem tá dentro ali desse processo é um processo diferente e tem desafios, Sim. né? Obviamente. E a gente queria entender um pouquinho desses desafios, né? Da família de vocês, o que foi mais difícil, o que não foi tão difícil de fazer dentro de todo esse processo. Sim. Eu acho que o maior desafio, o principal, foi essa mudança de mentalidade, né? De mudar os hábitos para o que a gente não estava acostumado. Aí agora falou, o dinheiro sobrava, a gente tinha que dar destinação para ele. Sim. Nós estava sobrando R$500, vamos comprar alguma coisa. E para passar a ter uma mentalidade de se está sobrando, eu preciso fazer uma reserva de emergência. E aí, às vezes, quando a Laís falou, da primeira vez reserva de emergência, eu pensei, a gente faz total sentido. Como é que a gente não pensa nisso, né? Mas a gente não tinha esse costume de sobrar um valor e, ao invés de eu realizar algum desejo momentâneo, eu tenho que abrir mão daquele prazer do momento pensando em uma reserva ou pensando na poupança do apartamento, que é algo que está lá na frente. Sim. Então, acho que pra gente foi o mais difícil. Por muito tempo foi isso. É assim, sei lá, eu vou tirar um valor X da minha renda que eu poderia estar destinando para qualquer outra coisa e eu vou ter que guardar ele. Seja pensando numa reserva ou pensando numa poupança. Por mais que você tenha o sonho, para quem não tem esse costume de poupar, que a gente não tinha, pra gente acho que foi uma das coisas mais difíceis. Ainda é um desafio, né? Assim, eu acho que ainda é um processo, mas eu acho que o fato de você ir acessando, né, aqueles sonhos, você vai, né, eu acho que vai desbloqueando, né, Vai. assim, Opa, Isso. a nossa missão cumprida? Cadê a missão? vai desbloqueando. Eu acho que a gente tem muito ainda como casal, como família, muitas chaves né, É um gente processo, porque não existiu isso dentro, né? Quando a gente olha o contexto familiar de vocês,
não existiu esse... E não por a incapacidade dos pais de vocês, não, é porque eles também não acessaram e não conseguiram transmitir isso, né? Então, acaba que a gente paga o preço por muito tempo, por não ter educação financeira. Os filhos de vocês vão vir com outra pegada, não tem como, né? Vocês vão conseguir implementar, que seja uma mesada, que seja qualquer estratégia, vai ser totalmente diferente. Então, as próximas gerações, elas vão receber os frutos desse processo. Mas por isso que foi um processo mais longo, e para mudar a chavinha ali, às vezes demorou anos, e ainda continua nesse processo, porque hora ou outra a nossa mente quer ir para o imediatismo. Isso não é o Márcio, a Gleice, o Jonathan, a Laís, é qualquer pessoa, né? Acho que quando a gente entende um pouco, né? É super importante quem está nos assistindo saber disso, mas quando a gente entende um pouco da nossa estrutura sociológica, enquanto Brasil, nós não fomos povoados por pessoas, né? Como é que eu posso dizer? Por culturas, era esse o termo, por culturas que, de fato, não pensam no longo prazo. São todas culturas de imediatismo, né? Então, isso acabou mantendo isso como uma estratégia a nível Brasil. Então, nós somos Gleice, Márcio, Laís, Jonathan, nós somos seres que são imediatos, digamos assim. Mais perto. Então, é isso. Então, pensando aí nessa logística, né, nessa estrutura toda que nós temos, eu acho que o desafio que vocês tiveram a respeito de mentalidade é um desafio que acho que todo mundo, não é a Gleice e o Márcio, vive esse mesmo desafio. Meu pai tem uma frase que é assim: se tá pagando as contas e tá comendo, tá ótimo. Eu ouvia isso também, Jonathan. Tá suficiente. Não então, precisa que poupar. Você não chega nem a pensar que precisa. Você vai poupar. morrer. Tá pagando as contas, tá tudo em dia, tá comendo. Um outro desafio que a Laís ouviu muito ao longo desses 4 anos, explicando, meu amor, já te... Já tá se desculpando, tem coisa aí. Já vem. Não, que a Gleice, a linguagem do amor dela são atos de ser... Não, o meu é ato de serviço, o seu... Presente. Não. Tempos de qualidade. Tempo de qualidade. Cara, isso é ao vivo, assim, a gente falou sobre isso. É tempo de qualidade. Então, e a Gleice, ela é muito assim com as amigas dela, né? E aí, cara... Por isso que, gente, só um detalhe, por isso que eu fui planejar as finanças de todas. Exatamente. Você acha que foi o quê? Essencial. É por isso que a gente Na hora que eu vi que ali, ó, eu vou nem falar nomes, né? Senão vou expor todas as amigas. Mas quando eu fui ver naquela rede ali, eu falei, pronto, em vez de eu atacar aqui, eu vou ali. Olha aqui, aí foi resolvendo porque todo mundo, agora todo influencia ali na renda familiar. Sim. Quando surgem as viagens. E aí, só que o problema é que o pessoal quer ter esse tempo de qualidade, e aí é onde pega no calo da Gleice, gastando o quê? Japaratinga, gente. Novembro é um problema na minha vida, Gleice Márcio, Black Friday de Japaratinga. Eu sofro, já tenho que ficar online. Laís, fica online pra ver se eu posso comprar. Eu não posso. Exatamente. Eu não sei se o... Tem que ser o resort ou pode ser qualquer? Não, tem que ser o resort. E 7 dias, Jonathan. Brincadeira, 5. Você vai Ainda não fui. Jonathan, não cai. Tá vendo que tá dando de como eu boto pro planejamento. A gente tem um hashtag que é... Por que choras, Laís? Choras, Laís. Meu Deus. Que a gente vai fazer alguma coisa assim, com alguma comprinha que tá um pouco fora do planejamento. É esse aqui que inventou, viu, Laís? Ele fala, por que choras, Laís? O golpe já é. E aí a dificuldade grande, eu falei brincando falando que é a Gleice, mas a gente como casal é de dizer não às pessoas que a gente gosta e que é social, né? É o social pra gente conta muito. E a Laís, entendendo isso, ela nos ajudou muito com isso também, né? Sim, foi um desafio, porque eu acho que não vocês, de novo, né? Não trazendo pro tópico do que vocês vivem, que eu acho que o objetivo sempre do podcast é fazer com que quem está nos assistindo também aprenda, né, a mudar comportamentos. Márcio, as pessoas vivem por influência social. Elas têm dificuldade do não, porque é prazeroso estar em viagem com os amigos, é prazeroso estar sentado, sei lá, num barzinho, estar sentado, que seja num restaurante, porque as pessoas são agradáveis, a gente gosta de estar. E você entender que o seu nível financeiro não é compatível, às vezes você trabalha no mesmo ambiente que a pessoa que você convive. E eu ouço isso demais. Nossa, uma vez eu ouvi de uma cliente fisioterapeuta falando, Laís, a minha amiga faz os mesmos plantões que eu, 27 plantões, ela recebe a mesma renda, ela viaja pra cacete, e eu não faço nada da minha vida. Então, esse processo de influência social acaba trazendo um incômodo e nos movimentando para querer viver aquilo que não nos permite. E é o que eu falava sempre para vocês, assim, né? Igual a mãe de vocês deve dizer, assim, né? Que vocês não são todo mundo, né? Então, volta, gente, os objetivos de vocês são diferentes.
Tem gente que está na fase de aproveitar ali recém-casado, não precisou comprar um imóvel, ou até mesmo, às vezes, teve uma ajuda dos pais, ou simplesmente já casou, já fez um planejamento para comprar um imóvel. Eu falava, volta para cá, porque lá no início vocês falaram para mim da compra do imóvel. Então, eu não posso deixar que essa influência, que o meio que vocês estão, que são cada família ali com objetivos diferentes, vocês se percam, né? Então, eu acho que não são vocês, né? Eu acho que até eu, na minha vida, hora ou outra, eu tô com pessoas que eu amo, eu falo, vamos fazer tal coisa? Eu falo, volta lá isso pro seu eixo, porque o seu alvo é aqui, porque é muito comum mesmo, né? Sim, e eu acho que são 2 itens, né? 2 erros, que além da influência, tem também o da comparação. Mas se fulana pode, por que eu não posso também? Eu tenho esse tópico. Então, são 2 armadilhas, né, que são muito fáceis de cair. E que se a gente for mapear os principais problemas financeiros, a Tá em gente volta disso, tá em é o volta social disso. e a comparação, porque infelizmente somos Sim. seres sociais. Sim. E a gente tem Aí que a gente tá faz nesse- um detox de Instagram. É. Às vezes é válido para as Eu finanças recomendo, melhorar. Recomendo. Ou uma ajuda multidisciplinar, de procurar um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista para ajudar na alimentação, diminuir o iFood. Coloca o grupo todo. Meus amigos, Boa. amigos. E rolou mesmo. E é legal saber, assim, a respeito dos desafios mesmo que vocês têm e que eu imagino que a sociedade também tem. Mas vamos falar de coisas boas aqui, né? Além de desafios, o que foi, assim, o ponto ápice, assim, que vocês perceberam, assim, no processo? Vocês falaram, cara, isso aqui valeu a pena, tudo isso. Todos esses nãos que eu tive que dar. Laís, não vai. Tipo, quase isso. Eu quase mandava. Japaratinga, ensinando. Ó, esse ano eles estão tentando me convencer. Assim. Esse ano nós não fomos a Japaratinga. Olha, tá vendo? Ainda. Aí, ó, já tá tentando me Quebrou negociar. a outra hashtag que era Japaratinga todo ano. Tá Esse ano. vendo? Boa. Conta Mas aí. foi por conta da reforma, né? Foi o nosso foco, né? Nosso foco. E aí, então vamos falar disso? É isso? Já Será o valeu a pena? ápice? Já vamos puxar? Então, eu acho que o ápice mesmo, foi no dia que a gente... porque, cara, é toda uma construção, mas no dia que a gente assinou o contrato de que a gente estava comprando, ainda com todos os medos, com todas as incertezas de futuro, cara, como que a gente vai pagar isso daqui, um apartamento desse valor, dessa forma. Mas eu acho que esse foi o ápice, que a gente falou, cara, agora já era, agora a gente faça chuva, faça sol, a gente tem que se mover pra dar conta, né? Então esse foi o primeiro ápice, assim, né? E aí, ao longo, a gente comprou um apartamento na planta, então a gente pôde ver o nosso sonho criando forma, né? Então, assim, tanto que a gente foi morar lá próximo, então toda vez que a gente ia sair de casa, a gente saía lá pela frente, e eu fui acompanhando, assim, de perto. E quando a gente viu que estava pronto, que a gente recebeu as chaves, cara, foi sensacional, né, amor? Assim, a gente entrou dentro do nosso apartamento ainda sem conseguir visualizar como que ele iria ficar, mas, assim, a gente já sabia que ele era Deus honrando os nossos sonhos, sabe? E a gente acredita muito nisso, né? Assim, de que... Sim. Primeiro que eu acho que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus, né? E a gente, desde o início, quando a gente fez que a Laís suscitou na gente essa questão, pessoal, dá pra fazer. E eu pensava... E eu morrendo de medo, gente. Eu vou contar pra vocês. Eu lembro do dia que vocês me mandaram a foto das condições, porque como aconteceu, né, gente? Super legal essa parte, né? O quanto que a gente, como planejador, sempre tem que estar atento às necessidades dos nossos clientes, né? Eu lembro que eu atendi um cliente, ele falou da compra desse imóvel, e aí, na hora, ele até me desrespeito, assim, eu peço uma desculpa por isso, porque na hora eu não pensei nele, eu pensei assim, cara, esse negócio é perfeito para a Gleice e para o Márcio. E eu voltei, tipo assim, é como se eu tivesse ido no céu e voltado, assim. E eu pensei assim, na hora que vocês me mandaram, eu tava no Guará, assim, eu lembro do local. Sabe, tem coisas da forte impacto emocional? Eu tenho muito isso, assim, de coisas que me marcam. E eu falar assim, eu tomo aquilo como responsabilidade, é como se eu fosse pagar aquela parcela. Vocês me mandaram, Laís, aqui a foto, a gente conseguiu negociar, acho que com tantos mil a menos, e essa é a condição. Eu disse assim, gente, bora.
E foi embora, assim, com tanto medo, que eu falei, cara, é isso. Mas tinha um tópico muito importante, porque eu sabia que eu estava forçando um acesso de um outro nível de vocês. Porque eu sabia que existia uma possibilidade que aquele dinheiro, ele, como a Gleice comentou, ele ia para um outro destino. E que se eu destinasse para algo que era latente no coração dos dois, porque não era só um que queria. Sim. Eram os dois que queriam. Então, eu tinha uma força, eram 3 pessoas ali concentradas naquele acesso. Então, eu falei, se não der certo, aí não tem outra... A gente vai errar aqui, não tem outra oportunidade. E foi muito bom, assim. Eu lembro quando você me mandou, assim, era um sábado, quando você foi visitar. Foi muito, muito importante, né? Porque você falando dessa questão do impacto emocional. Uma coisa que a gente lembra muito é do momento que você chegou lá em casa, na reunião. Foi a primeira coisa que você falou. Você falou, eu achei um apartamento que é perfeito pra vocês. Foi. E na época a gente ainda nem tava olhando o apartamento, porque a gente tinha acabado de se mudar. Foi. Então, assim, a ideia era só, vamos nos mudar para Águas Claras e vamos continuar economizando e lá na frente a gente vê alguma coisa. A gente ainda tinha uma entrada muito pequena, então, assim, não era naquele momento. Sim. Mas acho que a gente tem essa questão de confiança tão grande na Laís, ela já chegou assim, eu achei o apartamento perfeito para vocês e tudo fluiu. E o final de semana a gente foi... No final de semana a gente já foi visitar o decorado e nos apaixonamos. E aí Mas é a gente isso. realmente é um apartamento perfeito pra gente. E a gente viu a questão das condições. Na hora dá um medinho também. Mas no fundo a gente tava com medo, mas a gente olhava e falava, mas ó, talvez, acho que dá. Né? E a gente confiou muito na Laís. Então quando ela olhou, eu falei assim, não, nessas condições dá pra fazer? E aí a gente falou, não, então se a Laís tá falando que dá. Legal, e foi mesmo, porque o meu principal, desde quando a gente começou o processo, o meu principal objetivo mesmo com vocês era fazer vocês conseguirem visualizar a capacidade que eu via, né? Que esse é o papel mesmo enquanto planejador e nossa missão é desbloquear e falar assim, cara, não é possível que vocês não conseguem ver o que eu vejo. Assim, olha essa renda, olha essa possibilidade. E aí, dali que a gente assinou aquele contrato, a nossa vida financeira como um todo destravou. Laís, e tem um adendo aí, mais uma vez testemunhando o agir de Deus na nossa vida, nos nossos sonhos, foi que nesse ponto específico, a gente colocou os pés e Deus foi lá e colocou o chão. Porque, cara, a gente já dava, pelo desenho que você fez ali do planejamento, já dava. Só que naquela mesma época, a Gleice começou a trabalhar. Foi. E pouco tempo depois ela passou no concurso que ela está hoje. Então, cara, tipo assim, a gente já tinha feito um compromisso que a gente ia nos sacrificar pelo nosso sonho. Sim. Já sabendo que seria um sacrifício, mas Deus foi tão bom com a gente que foi um sacrifício, mas ele nos deu o recurso dobrado. Trouxe outros meios. Trouxe outros meios da gente... né? Foi. De poder fazer. E, cara, Mas havia uma incerteza do lado não, de vocês. sempre. E como é que era esse sentimento de acho que não vai dar certo? Não sei. A Laís tá vendo coisa que... Então, eu vou ser bem Eu não sincera, tô porque vendo. muitas vezes, né, a gente ia pra reunião assim, ela não Muitas Não vai fechar. as vezes que eu chego lá e falo assim, Laís, deu ruim. Laís, eu acho que não vai dar certo. E realmente a Laís senta, coloca tudo na planilha e mostra, você fala assim, aqui, ó, é assim que vocês vão fazer. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu tenho uma dificuldade com a clareza mental quando se fala em números. Eu consigo enxergar o apartamento, consigo enxergar o carro, mas eu não consigo enxergar o caminho em números de como chegar lá. Mas isso mudou depois da compra do apartamento, da obra, porque a gente colocou o Márcio para estar à frente disso, Sim. ele virou homem do dinheiro, Sim. a Gleice sempre gerenciava, né? Porque Assim, geralmente ele não gosta. Tipo assim, ele prefere, não, tá aqui, dá um jeito aí, ele não... olha isso. Isso é muito importante porque muitas vezes dentro da relação, uma pessoa ela já tem habilidade, né? Até comentei isso em um dos podcasts. Uma pessoa tem habilidade, cara, entrega pra ela e não tem problema se é o homem ou a mulher. Se é a mulher que é boa administradora, vai e faz acontecer. E eu pensava assim, cara, qual é o meu próximo desafio? Eu preciso fazer com que o Márcio, ele entenda a capacidade que ele tem, né? E aí, na época da obra, eu falei assim pra vocês, gente, esse recurso que a gente separou, e foi intencional, esse recurso que a gente separou, a gente vai deixar na conta do banco tal, beleza? Por quê? Porque se a gente misturar, a gente vai acabar dissolvendo esse recurso, misturando com conta, deixa todo esse dinheiro aqui na conta, a conta era do Márcio. E era uma conta que a gente não utilizava. Eu falei, cara, é agora que o garoto vai usar débito, que ele vai pagar 5, 10 mil reais, e ele vai virar uma chavinha. E virou, Márcio? Não, tava me sentindo patrão. Primeiro que com obra, nada é menos que R$1.000. Você vai comprar uma torneira, é R$1.000.
né? Segundo que eu sou arquiteto. Então, a minha missão como arquiteto era fazer com que as pessoas entrem na minha casa e saibam que é uma casa de um arquiteto. O padrão é alto. Então, aí isso gerou em mim assim, cara, será, né? Mas deu certo, né? Assim, eu acho. Muito certo. Eu falei pra Laís. Na reunião seguinte, eu falei, Laís, é outra pessoa. Ele tá lidando com o dinheiro de uma forma totalmente diferente e bem melhor. Bem melhor, verdade. Muito bom, muito bom. Então, já caminhando aí para a gente conseguir construir essa história, o apartamento, ele aconteceu há 3 anos, foi. Exatamente há 3 anos atrás. Então, foi bem no início. Eu nunca tinha pensado o quanto rápido que doideira da minha cabeça. 1 ano de processo de consultoria ali para organizar. Logo eu falei para vocês, né, e eu acho muito importante que a gente estava conversando aqui nos bastidores, e eu gostaria de compartilhar como que em mim, né, ativou essa necessidade de mudar. Vocês moravam em Taguatinga, e aí quando vocês moravam lá, eu lembro que em uma situação específica eu saía de lá, eu ia atender 19 horas, então eu saía às vezes 21, porque antigamente, até mais, meus atendimentos, Bruno até falava assim, meus atendimentos duravam 3 horas, assim, eu ficava. E eu saí muito tarde de lá e nesse dia eu senti muito medo, sabe? Assim, era no local industrial, né? Setor industrial. E eu senti muito medo. E eu falei pra mim, assim, eu liguei pro Bruno dentro do carro, que eu tava sentindo muito medo, que tava muito escuro, porque eu não tinha estacionado de frente ao prédio, eu tinha estacionado de um prédio do lado, debaixo de uma árvore. Então eu senti muito medo naquele dia. Eu falei, cara, eu vou tirar eles daqui a qualquer custo, assim, não, eu não quero passar por isso. E aí, todas as reuniões que a gente fazia, eu pensava em estratégia. E uma vez uma cliente falou assim pra mim, Laís, antes de eu comprar um imóvel, eu gosto de morar de aluguel nesse prédio e tal. Isso é interessante, eu não consigo tirar eles de lá de aluguel e já mandar para comprar, mas eu consigo tirar eles de aluguel de lá, porque a gente sempre fica conectando histórias. Tipo, se meu cliente está precisando dessa situação, isso aqui me deu esse insight, vou levar isso. E eu lembro que eu ofereci para vocês irem para Águas Claras. Então, foi o primeiro tópico que a gente traz aqui para nossa conversa de aumento de níveis. Sim. Que eu falei assim, a gente vai para o aluguel para a gente vivenciar aquele lugar que vocês querem morar, né? E depois a gente vai tomar a decisão da compra. E agora que eu estou fazendo as contas, e foi só 1 ano para a gente comprar o imóvel. Não tinha nem noção disso. Que legal. Muito bom, muito bom. Quando a gente fala quando a gente mudou, eu acho que foram 5, 6 meses de quando Olha a gente isso. mudou para Águas Claras para surgir a oportunidade de comprar. Faz sentido. Na conta faz muito sentido. Acho que a gente mudou em dezembro de um ano. E a gente fechou isso em maio, por aí. Legal. Olha isso. E aí, logo durante essa jornada, aí a gente alavancou aí o primeiro nível, né? Que foi ir para lá e vocês falarem, cara, é isso. O prédio era maravilhoso, né? A localização, todo aquele estilo de vida aí. E aí, quando a gente tomou a decisão da compra do imóvel, aí veio o outro acesso. Não, veio o segundo acesso à compra do imóvel, veio o outro acesso que foi a Gleice, voltando para o mercado de trabalho, né? Porque para ela, durante as reuniões, é um tópico muito importante para mulheres que, às vezes, na jornada financeira não estão contribuindo financeiramente com a casa, às vezes se sente, assim, incompetente nas finanças. E eu falava sempre para ela, Gleice, seu papel é que se você gerenciar, você já está fazendo a sua função, né? Se você está olhando, se você está administrando a sua casa, você já está fazendo a sua função. E aí a Gleice voltou para o mercado de trabalho, assim, muito bem remunerada na área, porque ela é farmacêutica, né? Então, na área em que era diferente daquilo que ela achava que ela só poderia voltar para trabalhar, para drogaria, e não, ela conseguiu acessar um nível maior, né? E dali a gente já viu mais possibilidades, porque era um CLT, tinha FGTS, vamos acessar o apartamento, e dali não parou. Assim, vocês acessaram coisas muito grandes, e mesmo com um desafio de mentalidade, foi muito prazeroso, né? Olhar toda essa história e tudo aquilo, e quando você entra no apartamento, aí você olha aquela geladeira. Aquela geladeira, todo mundo comenta daquela geladeira? Todo mundo. É bem legal. É muito legal. Eu sonhava. E eu quero agora entrar nesse tópico, Nete, porque esse você vai se interessar, que você é recém-casado aí, que foi assim, tomamos a decisão de comprar o imóvel, e aí eles falavam, assim, vez ou outra eles traziam para mim a reforma. Laís, é reforma, porque não é só comprar o imóvel, a gente vai pagar, tá tudo certo, tá dentro do orçamento. E sempre eu acompanhava a atualização do apartamento, então a gente ainda tem esse detalhe, nesse período da compra, a gente ainda valorizou o apartamento em mais ou menos 150 mil. Sim.
150 mil. Só de ter comprado Só de ter comprado na planta, a gente ainda valorizou uns 150 mil. Então, teve esse ganho. Já pagou a consultoria, se eu for fazer. Já pagou a consultoria. E aí, logo em seguida, eles, hora ou outra, falavam pra mim a reforma. E o Márcio, né, na arquitetura. E eu pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou encaixar aqui? Eu imaginava, vou gastar uns 70 mil reais, vou gastar muito dinheiro aqui nisso aqui. Como é que a gente vai fazer? O que passava pela cabeça de vocês, assim? Como é que vocês iam encontrar o apartamento quando passasse os 36 meses aí? Quer falar? Não, pode falar. Laís, foi um desafio. Mas sabe que eu acho que a gente falou mais cedo, mas eu colocava muita confiança em você. Eu não sei, assim, eu acho que por muito tempo a gente ficou ali naquela de poupando e tudo, só que dentro de mim eu sabia, cara, isso aqui não vai ser suficiente. Eu acho que chegar lá, não sei se... Eu acho que essa parte, a consultoria teve uma grande influência, porque muitas vezes, como foram 3 anos esperando, né, do momento que a gente comprou até o momento que a gente recebeu as chaves, tem uma hora que você dá uma esquecida ali, que você tá com aquele objetivo, que você vai receber um apartamento daqui 2 anos e meio. E às vezes a gente dava uma desviada ali no foco, inventava uma viagem ou alguma outra coisa. E a Laís, sempre nas reuniões, ela puxava a gente, igual ela falou, né? De volta ali pra nossa realidade, pro objetivo. Então ela sempre falava, não esqueçam do objetivo principal, que é isso, que é o apartamento. Então acho que teve alguns momentos que a gente não parou pra pensar como que ia ser receber. A gente só foi vivendo, né? E eu acho que tem isso também da confiança. Não, quando chegar lá, a gente vai dar um jeito, mas vai dar um jeito. Na reserva. Mas eu vou falar, porque muitas vezes eu falo isso pras pessoas, né, que perguntam sobre a consultoria. Deixa na mão da Laís que ela resolve. Mas eu falo, gente, algumas coisas, desde que a Laís entrou na nossa vida, e a gente acredita muito nisso, né, meu amor? Que por meio da Laís, é como se a providência divina tivesse se mostrado ali, sabe? Por meio do trabalho dela. Porque muita coisa, até hoje eu olho, como Também. que fez? Não sei. Também não Eu sei que fez. Sei que você entra, tá lá. A reforma foi feita. Mas nos meus cálculos, não dava. Mas deu. Ela sentou e ela mostrava, não, a gente vai tirar daqui, a gente vai economizar aqui, a meta vai ser essa. E no final dava certo. Então, a gente realmente age assim, tipo, de confiar, a gente tem o nosso compromisso, mas de confiar que o caminho, no final das contas, vai estar lá, o apartamento reformado. Não, até hoje eu tô me apegando na nossa última reunião, que a Laís trouxe o case de uns clientes verdade. que vai, sei lá, um financiamento de 30 vai matar em 10. Fala, cara, eu quero isso pra mim. É isso. Me usa de case. Mas da onde que eu vou tirar, né? Me usa de case. Não, Márcio, me usa. Viu? Eu falei, pode me usar de case. Precisa fazer o quê, Paulo? Sim, que legal, né? Aproveitar então pedir o conselho, né? De Vai. quem vai fazer reforma, você aí casado que vai fazer reforma, tirando o contrato em a Laís como conselho. Quais outros conselhos? Segundo contrato. Nossa, adorei. Ótimo. Então, além desses dois Para pagar o conselhos, apartamento quanto antes, então contrate. além desses 2 conselhos de contratem os seus serviços, quais outros conselhos Eu para acho quem que um tá... aprendizado, um dos maiores aprendizados que a gente teve desde que a gente contratou a Laís, que foi essa mudança na nossa mentalidade, foi comece o quanto antes. Se é o seu sonho, se é o seu objetivo, comece a poupar, economizar, ter esse foco o quanto antes, porque a gente demorou. A gente demorou para ter esse start de falar, não, agora a gente precisa guardar mesmo. Se a gente quiser, a gente vai ter que dar um jeito de reduzir aqui o nosso nível de consumo, o nosso padrão de vida, para conseguir aquilo que a gente quer, mesmo que seja temporário. Então, seria isso. Acho que, de início, comece o quanto antes e sempre volte para o objetivo, né? Porque, às vezes, no meio do caminho, pode ser que o seu objetivo seja a longo prazo e aí existe essa chance de você ir se perdendo ali. Então, sempre voltar e lembrar, não, meu objetivo é esse. Sim. Eu acho que é um dos principais. É isso aí. E um detalhe super importante, o conselho que eu acrescentar aqui, que eu daria para as pessoas, e que eu usei isso com vocês, é que como eu sabia da mentalidade que ainda estava no processo de construção, eu forcei a poupança. Então, eu fiz um compromisso. Então, eu vi assim, cara, eles ainda não tiveram dentro do lar deles um ensinamento de educação financeira para eles conseguirem naturalmente poupar. Poupar-se primeiro.
Então, como que eu provoco essa mudança de mentalidade? Então, eu lembro que quando eu vi essa oportunidade da compra do apartamento na planta, eu fui estudar sobre esse movimento, porque muitas vezes não é um bom negócio, várias pessoas já teve isso, um objetivo frustrado, e aí eu fui estudar e eu falei, cara, isso aqui é um caminho de forçar a poupança. E esse caminho de forçar a poupança, quando eles acessarem, eles vão ver, caramba, a gente em 3 anos juntou não sei quantos mil. É o quê? Isso. Aí vai se tornar natural. Então, depois que vocês adquiriram um apartamento, agora vocês não têm dificuldade de poupar. Isso daí é uma coisa que a gente observou também, né, Mamu? Que é essa questão de quando a gente fez aquele compromisso, pra gente, se a gente não tivesse fechado aquele contrato e ter o boleto para pagar ali todo mês, daquela mensal do apartamento, a probabilidade de pegarmos aquele valor, como a gente não tem esse hábito, e poupar, que não era um valor pequeno, seria muito menor. Agora, como a gente tinha que pagar, não tinha conversa. Tinha um boleto, a gente tem que pagar. E aí, quando a gente foi fazer o financiamento mesmo, que a gente viu lá que fica como valor de entrada, né? Nossa. A gente olhou isso e a gente falou, gente, a gente jamais teria guardado nesses 3 anos essa quantidade de dinheiro se a gente tivesse que poupar por si só. Então, pra gente, foi uma estratégia, assim, que pra quem tem essa mesma dificuldade, deu muito certo. Muito certo mesmo. E dá certo, e não só dá certo, como a gente tem que lembrar o seguinte, é muito pelo fato que a gente fala muito desse tópico, Gleice, que você falou, de que o brasileiro ele precisa desse boleto para ter esse compromisso. Só que, se a gente visualizar, não é nem necessariamente o boleto para ter o compromisso, é porque ele não foi culturado para fazer poupança. Então, chegou um momento que quando eu olhei aquele montante, né, quando a gente foi financiar, eu olhei aquele montante, as pessoas falam assim, mas provavelmente você pagou juros, teve reajuste do IGPM, do INCC, quando estava no processo de construção, então, nossa, era melhor você ter poupado. Meu amigo, se você tivesse feito isso, provavelmente você teria nem 1/3 disso. Então, às vezes você vai ter que passar por esse processo de ter custos mesmo, custos que são custos cartorários ou custos do financiamento, né? É isso. Para alcançar ali o seu sonho, né? E aí eu acho que também vale a gente perguntar se o custo não financeiro, mas o custo de alcançar isso valeu a pena pelo que vocês acessaram, né? Então, óbvio que tem custo, né? Às vezes é um custo de deixar de sair, um custo de deixar de ir para Japaratinga. E o pior é que eles não deixaram. O que tem da raiva é isso, que às vezes dá vontade de fazer eles passar raiva. Mas teve um custo. Porque ela aí sempre dá um jeito. Não, eu não, eles têm um negócio comigo, Jonathan, assim, eu não sei. Eu não consigo dizer não praticamente nada do que eles fazem. Então, eles praticamente não abriram mão de muitas coisas, assim. Eles poderiam ter tido um estilo de vida muito melhor? Poderiam, mas viver um estilo de vida que foi compatível com a classe D foi na mesma medida. Não dá pra dizer que a gente passou na proporção que vocês acessaram? A gente viajou, a gente conseguiu ter uma vida social. Poderia ser pior. O que a gente percebe, assim, que mudou foi por exemplo, igual tinha comentado de carro, cada um tinha o seu carro, né? Hoje nós temos um carro só, que é da família, um carro mais modesto, né? Assim, que faz parte do plano, né? Faz parte do propósito de comprarmos a nossa casa. A gente descia alguns degraus. Então, assim, algumas pessoas, às vezes até amigos próximos que não sabiam que a gente tinha comprado a casa, ficavam se questionando, mas o Márcio trabalha, tem um salário legal, a Gleice também começou a trabalhar e, eles fica andando nesse carro, ou não vão, estão falando que estão sem dinheiro para fazer tal viagem e tal. E a gente não queria abrir no primeiro momento, porque ainda Vocês só comentaram quando vocês quitaram o apartamento? Não, com a maioria não. Com a maioria sim, na verdade. Foi mais família e amigos muito próximos. Sim. Mas tem muita gente que acha que não sabe até hoje, né? Vamos saber legal. agora. Vamos saber agora. O mundo vai saber. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre foi... a gente é mais na nossa, sabe? Assim, a gente não é de postar em redes sociais e tal. Mas a gente faz questão de estar aqui hoje, não pelo apartamento, mas para mostrar como é possível. Eu falo assim, eu uma pessoa com inúmeras limitações matemáticas, ainda que não financeiras, mas matemáticas, de não saber como acessar, acessei. Como família, nós acessamos algumas coisas que, cara, foram melhores do que eu sonhei. Sim, então, bem melhor. É nesse sentido, sabe? Assim, não é pra... Cara,
tem apartamentos muito melhores que o nosso, tem reformas muito melhores, né? Assim, a gente fez no padrão que a gente conseguia, mas a gente está muito feliz porque já foi um desbloqueio muito grande a gente acessar esse patamar. E a gente sabe que é um primeiro não, né? Mas é mais um patamar de uma família cheia de sonhos aí, né? Sim, não, e não pode parar não, porque senão a gente limita também a nossa capacidade, né? E falando um pouquinho sobre essa questão de desbloquear, né, esse potencial que nós conseguimos através do imóvel, quando nós tomamos a decisão da obra, na minha cabeça era tipo, a gente conversava sobre as coisas mínimas. E dizer assim para as pessoas que nós fizemos tudo, a gente praticamente, o que a gente levou? Assim, as roupas, não foi? Praticamente foi as roupas, assim, de um apartamento. Pessoais, roupas. Nós fizemos a máquina de lavar que a gente já tinha comprado pensando. Ah, não, mas era nova, Máximo. Assim, com essa não. Você comprou? Mas de eletrodomésticos, Cara foi de pau. só a máquina de lavar roupa. Só. O resto E de tudo. mobiliário, Tudo. Mobiliário a gente fez tudo. a gente já, comprou né? tudo. Do novo. E eletrodoméstico, tudo. Tudo. É isso. Tá A gente vendo? levou só as roupas. E é isso. E a Milady. A Milady é a dog muito animadinha, né? Cheia de energia. Isso, né? Cheia de energia. E se vocês pudessem voltar aí no tempo, a gente vai fazer algumas perguntinhas padrões aí que a gente faz para todos os casais. Se vocês pudessem voltar no tempo, o que vocês fariam de diferente financeiramente? Voltando no tempo com o conhecimento que a gente tem hoje, Sim. Se tivesse essa opção, né? se tivesse essa opção, com certeza a gente tinha começado antes. E aí a Gleice até vinha falando no carro que... Fala aí o momento que a gente teria começado. Se a gente pudesse voltar no tempo, eu falei pra ele que no dia que a gente fechou a igreja, que a gente decidiu, vamos nos casar, a gente fechou a igreja, a gente teria fechado com a Laís também. Olha isso. A nossa vontade era ter tido a Laís desde o início, né, do nosso casamento. Por mais que a gente já casou com o pensamento de ser uma renda única, então sempre foi tudo muito junto. Sim. Mas o trabalho da Laís foi essencial, assim, de mostrar pra gente outra forma de ver a nossa vida financeira. Então, acho que com certeza seria isso. Gente, Seria isso começar não antes. é combinado, eu juro. Eu sei que todas as respostas parecem isso, mas a gente não combina. Não mesmo. Neide, o que você tem de Show, a pergunta gente tem padrão? essa segunda pergunta, que também é padrão. Qual foi o momento mais marcante que vocês identificaram que a consultoria estava fazendo a diferença tanto no lar, como família, quanto nas finanças também? Posso falar? Eu acho que foram vários momentos, né? Acho que o primeiro que a gente viu que a consultoria estava fazendo diferença na nossa vida é quando começou a sobrar dinheiro. Porque principalmente no início, ali, quando eu ainda nem trabalhava, as contas eram muito apertadas, a gente conseguia pagar tudo e não sobrava nada. A Gleice falava assim, Laís, esqueci de pagar alguma coisa. Não, quando sobrava... Todo mês ela fala Todo isso. mês, Tá faltando. tipo assim, pagou tudo e tá sobrando. Eu falei, Laís, acho que a gente esqueceu alguma coisa. Porque a gente não tava acostumado com isso. Tipo, tá sobrando dinheiro. E era até engraçado porque a Laís começou a organizar as nossas contas de uma forma que a gente pagava as contas, poupava e sobrava a mesada. Era. Então, tipo assim, no final do mês, sei lá, um exemplo, sobrava R$1.000, 500 pra cada, gastem se vocês quiserem. Sim. E a gente ficava, Né? Pode. como assim? A gente não tá acostumado com isso, tá sobrando dinheiro, a gente tá poupando e tá sobrando. Então, foi nesses momentos que a gente viu, cara, realmente, a consultoria tá fazendo diferença na nossa vida. Sem dúvidas, o segundo momento foi a compra do apartamento. Foi quando a gente viu, a gente contratou a Raíssa. Utilizou, né? A gente viu ali, a gente se tornando real, Sim. né? A compra do apartamento. E a terceira foi quando a gente entrou no apartamento reformado. Nossa, E eu com toda a mobília senti o impacto. Assim, quando eu cheguei no condomínio, que o condomínio é de alto padrão e a construtora é uma construtora de alto padrão. E quando eu entrei, eu lembro que eu tinha ido visitar uma sócia minha no Noroeste. E o Márcio já tinha comentado isso comigo. É a mesma construtora que constrói os imóveis do Noroeste. São fortes lá no Noroeste. E eu entrei, na hora que eu entrei no Noroeste nesse apartamento, eu falei, no hall, eu falei, nossa, nem isso, que a pessoa deve sentar aqui e ler um livro com um café só no hall. E quando eu entrei no condomínio de vocês, foi essa mesma impressão. E foi muito especial, assim, como conquista profissional, né, porque o imóvel, não só por uma questão do sonho do brasileiro, mas ele representa muita coisa. Ele representa muita segurança para as gerações. Nós como mulheres, né, Gleice, eu posso falar, eu acho que muitas mulheres sentem isso, a gente relaxa mais,
a respeito da maternidade a partir desse lugar de segurança. Fica mais fácil. Tipo, agora tem um quarto aqui, já dá para imaginar, então sonhar já dá, né? São desbloqueios que são provocados, né, na nossa vida. Não é só um imóvel. Então eu tenho consciência disso. Quando eu olho para aquilo, eu não vejo um imóvel, eu vejo muito mais. Então foi bem marcante, porque a construtora era muito boa, tudo de alto padrão, alta qualidade, piso, tudo, né? Você via ali que era algo diferente. E quando eu entrei no apartamento, né? E você ainda vê, assim, que esse apartamento que tem 2 portas é apartamento de casa, chique, não é? Sim, se Não tem é? 2 portas... Eu também tenho essa sensação, que minha mãe, trabalhava na casa de pessoas, né? Assim, cuidava do lado das pessoas. E sempre que eu ia com ela, para ela fazer as faxinas, o apartamento tinha 2 portas, olha isso. E quando eu cheguei lá, o apartamento tem 2 portas, né? É muito especial. E aquilo tudo lindo, a marcenaria linda, tudo, né? Tudo novo. Cara, realmente, assim, nem eu também não consegui imaginar, mas como cristã eu posso dizer que esses são os benefícios de ser filho de Deus, né? Que ele entrega muito mais do que a gente merece, né? E muito mais do que a gente pensa. Então, foi muito especial, assim. Depois a gente vai colocar aí na tela para vocês verem, assim, só a entrada, assim, a porta, para vocês verem como é maravilhoso esse apartamento. Tenho foto, várias fotos. Vou colocar aí para a galera já ver. Mas aí, pra gente, sem dúvida, foi... O terceiro ponto mais marcante foi entrar e ver que a gente conquistou isso por meio da consultoria. Sim. Sem dúvidas, porque assim, a gente olha, às vezes até hoje, né? E a gente não sabia como que a gente ia conseguir. Sim. E às vezes a gente olha hoje, a gente também não sabe como a gente conseguiu. A gente só sabe que a Laís foi direcionando e no final das contas deu certo. Isso. Você estava falando das metas também, né? Que a Gleice tinha uma listinha de várias metas. Não, boa, Neide, a gente ia passar. Antes de ir para o terceiro tópico, a Gleice vai falar uma coisa muito legal, gente. É muito importante a gente ver muito um trabalho de coach, né? Fazendo esse trabalho de visualização, de mural dos sonhos. E a gente acha isso tão irrelevante. No início do processo, sempre a gente manda para os nossos clientes para ele anotar ali, falar quem é ele, para a gente conhecer um pouco mais da história e dos objetivos. E a Gleice estava mencionando para a gente aqui que tudo foi realizado, Gleice. Eu comentei com o Márcio esses dias que eu achei uma foto desse documento, né? Que a Laís pediu na primeira reunião para a gente escrever qual era o nosso objetivo com a consultoria, e lá tinha, né, a pergunta qual era o seu sonho, qual era o seu desejo, por que você tem essa vontade de ter uma vida financeira mais saudável, o que isso iria contribuir na sua vida. E a gente anotou à mão, né, quais que eram os sonhos. E eu achei isso de 4 anos atrás, era manuscrito. Tinha pastinha. Né? Era uma pastinha. E aí eu achei isso e eu comentei com o Márcio, 4 anos atrás a gente já alcançou tudo. Né? Eu lembro que tinham coisas básicas lá, né? Que eu lembro que na época eu ainda nem trabalhava, então era só o Márcio, eu coloquei lá. Eu queria poder pagar alguém para me ajudar em casa uma vez por semana, passar no concurso e a compra do apartamento. Então, assim, eu tinha vários, eu acho que umas 6, 7 coisas, assim, e eu comentei com ele, falei, gente, às vezes a gente se esquece disso. Sim. Porque são coisas que você vai conquistando ao longo da vida que você esquece que em algum momento foi o seu sonho. Né? Coisas que você já passa a ser tão acostumado em ter aquilo já na sua vida, na sua rotina, que você se esquece que em algum momento aquilo ali você desejou. Foi um desafio. Foi um desafio e foi um desejo. Sim, legal. E olha bem, isso é muito, muito legal. Eu queria fazer essa última pergunta aí que a gente traz como padrão, é o conselho para os casais. Assim, quando vocês pensam em casais, o conselho financeiro que vocês dariam aí para eles? Com um olhar financeiro, né? E quais são para alcançar essas metas, acessar níveis mais altos. Então, agora eu que vou falar que não é combinado, não estou recebendo. Mas eu acho que ao longo do nosso papo aqui, a gente percebeu que sem a Laís, né, sem a Poupa em Vista, a gente não teria conseguido acessar o que a gente acessou até então, né? Então, assim, se você vocês são um casal que, assim como a gente, tem alguma dificuldade de se organizar. A gente não teve ajuda de ninguém. Desde o nosso casamento foi... A gente por a gente, né, mano? A gente por a gente. Então, desde sempre, sabe? Assim, a gente, por mais que os nossos pais quisessem nos ajudar, assim, a gente não teve um apoio. Enfim, isso
de certa forma, nos traz um orgulho que a gente dá um valor grande, né, no que a gente tem conquistado até então. Só que a gente tinha, e eu vi um podcast não vou saber o nome do casal, mas ele falava uma coisa que é certa, assim, se você tem um problema de saúde, você busca um médico. Se você tem um problema psiquiátrico, você vai no psiquiatra. Sim. Se você tem um problema financeiro, ou se você percebe que aquilo vai virar um problema financeiro, você tem que procurar um profissional daquela área, né? Sim. E isso, juntando a capacidade que a Laís, né, e tenho certeza que toda a equipe de vocês tem, juntando isso daí, com certeza, cara, assim, é questão de tempo para vocês acessarem o sonho de vocês, ainda que não seja a casa própria, Sim. um carro, uma viagem, né, eu acho que é isso. Não, uma outra coisa que a gente se perde no meio do caminho, mas não existiu o plano B, né? Sim. Se você tem o plano A, o plano B é fazer que o plano A Uau. dê certo, né? Isso é muito importante, porque a gente se perdeu em alguns momentos da Sim. jornada, mas a gente não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Então, por isso que deu certo, né? Exatamente. Arrasou, E adorei. tanto que isso traz Muito coach. Hein? conforto. Uma coisa que a gente costuma falar também é a questão do compromisso. Porque não adianta você só, né? Muitas pessoas pedem indicação pra gente, a gente indica e a primeira coisa que a gente fala, você tem que estar disposto. Né? Você tem que estar disposto a fazer Difícil, porque é difícil. muito difícil, exatamente. Uhum. Então, acho que um conselho que a gente daria é a parceria do casal, né? A vontade mesmo de fazer com que as Sim. coisas deem certo e o compromisso. Top. Uma coisa também que a gente, desde o noivado, quando a gente resolveu pagar o casamento, que a gente, desde então, a gente pensa igual, é a questão do orçamento familiar. Hoje eu não sei quanto que eu ganho. Claro que eu sei financeiramente, mas eu não tenho o meu salário. Junto que A gente é tão junto que o nosso do casal. nosso cartão de crédito é o mesmo. Então, assim, a gente tem o E é bem mais fácil, nós não Muito falamos mais disso, fácil. né? O quanto que a gente simplificou o processo. Exatamente. Era muito complexo. Exatamente. Não lembramos disso. É um bom E aí, tópico. uma coisa que eu achei bem legal do podcast do Gui da Sarinha foi aquela questão do 10 mil com 5 mil, quando separado, não são 15 mil. Nossa. E a gente vive isso, né? Assim, É uma potência, o uma casal. potência, sim. Uma potência o casal juntos. É uma outra pegada. e se eu puder dar um conselho para casais de namorados, casem logo, porque a minha vida é só desando coisa É bom demais casar, né? É bom, também acho. Eu sou testemunha disso também. Olha, ó, é bom demais. Por que você demorou 10 anos, Jonathan? Porque se eu soubesse, Olha aí, vamos lá, teria Vitor, agora é o casado antes. Mas esse é o conselho. Se ele tivesse assistido esse podcast. Exato. Casaria antes. Top. E beleza, gente. Olha isso, uma história linda. Eu não lembrava de tantos detalhes, então tá sendo muito gostoso pra gente, enquanto empresa, reescutar algumas coisas e também reacender no nosso coração mesmo, assim, de persistir, né? De continuar ajudando as famílias, de continuar nessa jornada, com certeza. Então, eu tenho certeza que todo mundo que escutou essa história se sentiu inspirado, né? De fato, para desbloquear esse potencial financeiro, forçar algumas poupanças, porque se você não foi criado num ambiente como nós 4 aqui da mesa estamos falando de um ambiente onde não foi ensinado a lidar com o dinheiro, então se você foi criado nesse ambiente, você tem possibilidade de mudar a sua história, né? Você tem possibilidade de fazer alguns ajustes ali, forçar com que os seus objetivos aconteçam. Eu tenho certeza que as pessoas que escutaram isso vão se empenhar para procurar uma ajuda, que seja profissional, ou até mesmo tentar, né, olhar para as finanças com o olhar de que você consegue também, não precisa sempre ter um profissional do seu lado. É claro que o profissional te ajuda a corrigir essas arestas, né, que às vezes você não consegue, mas você também com esse podcast, escutando essa história, se inspirando, porque às vezes só precisa dessa motivação. Tenho certeza que você vai acessar esse próximo nível aí, né, Neite? Sim, e temos mais histórias inspiradoras como essa no nosso próximo episódio. Vou deixar aqui uma frase. Ele deve estar modificando aí, olha isso, vai trazer. Essa frase é do John Maxwell. Ela diz: a maior deficiência de alguém é não perceber seu próprio potencial. E nós, como Poupa em Vista, temos a missão de desbloquear esse seu potencial financeiro.
Então, Muito bom. Show. como histórias parecidas com a da Gleice e do Márcio, que precisaram desbloquear esse potencial para acessar novos níveis, acredito que tem vários casais parecidos. Então, no próximo episódio, né, teremos outra história bem legal também. Curte, comenta, compartilha, né? Ativa o sininho. O Jorge disse que sempre quis falar isso. Clica aqui embaixo. Clica aqui, deixe seus comentários. É muito importante saber o quanto isso foi inspirador para a gente continuar, né? Compartilhando essas histórias. E agradecer a vocês, né? Por abrir, né? Essa intimidade, porque a gente fala que as finanças é um lugar de muita intimidade. Com certeza, vocês vão impactar muitas vidas. A história de vocês vai inspirar a família, as pessoas que... Muitas pessoas não sabem de tudo isso que vocês viveram para acessar. Então, muito obrigada por essa jornada. Estamos aí daí por muito tempo, porque temos muitos sonhos juntos ainda para realizar, não é isso? E viagens para Japaratinga. E esse mês tem a Black Friday de Japaratinga, mas é melhor você mandar uma mensagem pro Poupa Invista antes de tomar essa decisão. Japaratinga Resort patrocina a gente. É isso aí. Patrocina a gente. Valeu, gente. Um beijo, obrigada por esse tempo. Fiquem com Deus. É isso aí. E aí? Lope. Foi?